Fala, galera! Hoje é a nossa aula de língua portuguesa com a professora Alexandra Valdem e nosso assunto é acentuação gráfica. Então vamos lá. Na acentuação gráfica, nós temos a tonicidade da palavra. Então tem as monossílabas tônicas, possuem apenas uma sílaba e ela é tônica. Pá, pé e dó. Monossílaba já quer dizer que é uma sílaba. E a mais forte, né? Pá, pé, dó. Oxítona. A última sílaba é tônica. Então, para você saber se uma palavra tem uma sílaba mais forte, você pode vender a palavra. Então, você vai fazer assim. Olha o jacaré, olha o saci, olha o café, olha você. Então, você vai vender a palavra para descobrir que ela é que tem a sílaba mais forte. Então, aqui, olha, eu tenho você como mais forte, o fé, o si e o jacaré. Paroxítonas, a penúltima sílaba é tônica. Então, a oxítona é a última sílaba. Na paroxítona, a penúltima, fórceps, látex, tórax, hífen, éden. Eu tenho o E aqui mais forte, conso, com, fácil, fá, é sempre o mais forte. Proparoxítona, a antepenúltima. Então, eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba é tônica. Então, médico, clínica, número, trânsito, ínterim. É mais forte. Então, para saber, eu vou vender a palavra. Olha o fácil, olha o conso, olha o hífen. Monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Aí eu passo para simpático. Como que eu faço mesmo a contagem aqui? Que eu vou separar, eu vou colocar aqui, olha aqui. Eu não falo simpático, simpático ou simpático. Eu falo simpático. Então, aqui, olha, é a sílaba mais forte. É o pá. Mas para saber qual é a última, a antepenúltima e a penúltima, então eu vou falar o quê? Aqui, se eu falasse simpático, seria uma oxítona, né? Mas eu não falo assim. Então, não é aqui. Simpático, não é aqui, no simpático. Então, aqui, ó, simpático, simpático. Eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba. A contagem é sempre 1, 2, 3, sempre de trás para frente. Que é a última, a penúltima, a antepenúltima. Então, aqui na número 1 eu tenho uma oxítona, na número 2 eu tenho uma paroxítona e na número 3 eu tenho uma proparoxítona. Quais são os acentos da língua portuguesa? Eu tenho o acento agudo, que ele vai indicar que a vogal é aberta. Posso colocar aqui sofá. Eu tenho o acento agudo. Sofá. Eu não falo, olha o sofá. Não falo sofá. Abra a boca para falar sofá. Quando eu falo assim, ânimo, eu utilizo o quê? O acento circunflexo, né? Vou falar ânimo. Você. Quando eu faço isso, eu também utilizo ali o acento circunflexo, que ele vai dar o som fechado na palavra. Então, o acento circunflexo tem o som fechado. O acento agudo vai te dar o som aberto. E o acento grave
é quando ele faz a união de duas letras, do A artigo com o A preposição. Eu posso colocar ali, escrever a mão. Eu tenho aqui o A artigo mais o A preposição, que é igual a a crase. Uma coisa muito importante que eu vou... O que é muito importante é que o tio, que todo mundo fala, quantos acentos tenho na língua portuguesa? Eu tenho 3. O tio, ele não é um acento, ele é um índice de inalização. Aquele quando você fala não, é só para fazer em, in, on, É um índice de inalização que ele não é um acento da língua portuguesa, é só para você sentir aquele som nasal, aquele que sai pelo nariz. Você vai falar assim: mão, mãe, cãibra, órfão, não. Então, é o tio. Agora, nós temos aqui as regras da acentuação, que é os monossílabos tônicos. Acentuam-se os que terminam em A, E, O, seguidos ou não de S, mais os ditongos abertos em final de palavra. Ei, el e oi. Então, eu tenho pá, pé, dó, céu. E eu posso colocar fé também, que vai ficar um monossílabo tônico, que eu posso colocar para vocês. E quando eu coloco assim, lembra da ideia? Antes, ideia era acentuado, só que ideia não é oxítona, não é monossílabo. Ideia é paroxítona. Paroxítona terminado com ditongo aberto não é mais acentuado, por isso ideia perdeu o acento, não tem mais acento ideia por causa disso. Se você vai acentuar as monossílabas tônicas, os monossílabos tônicos, seguidos ou não de S, o A que termina em A, E e O. E ideia é uma paroxítona, não é monossílaba e não é oxítona, é uma paroxítona, por isso não é mais acentuada. As regras de acentuação também, eu tenho as oxítonas, que também são acentuadas, as que terminam em A, E, O, em, ens, mais o ditongo aberto. É a mesma regra da monossílaba, só que eu vou acrescentar em e ens, mais os ditongos abertos. A única diferença da monossílaba para a oxítona é o em e o ens. O resto é igual. Olha o também, olha o parabéns, olha o guaraná, olha você, olha o cipó, olha o chapéu. Quem quer o chapéu? Olha o picolé. Eu posso falar isso também, porque vai terminar em oxítono. Agora, eu tenho as paroxítonas. Acentuam-se as que terminam em PS, I, seguidos ou não de S, bíceps, táxi, R, dólar, N, abdômen, N, imã, sótão, os, bônus, álbum, álbuns, L, túnel, X, tórax. Ditongo pode ser ditongo oral crescente ou decrescente, vai ser família e favoráveis. E eu tenho ditongo aqui, olha. Essas são as terminações. Agora, o que você pode anotar aí que você não vai acentuar? As paroxítonas que terminam em A, E, O, em, ens, também, as paroxítonas que terminam assim não serão acentuadas.
não serão acentuados as paroxítonas. Eu já tenho essa marcação de acentuação na regra das oxítonas e das monossílabas. Então, não vou acentuar na regra da paroxítona. E também os ditongos abertos. Também não vou acentuar com os ditongos abertos, na regra da paroxítona. Proparoxítona, todas são acentuadas. Bígamo, bárbaro, chácara, cônjuge, cálice. Todas serão acentuadas. Aqui, olha, cálice. E lembrando que aqui eu tenho última, penúltima e antepenúltima. É a nossa proparoxítona, chácara, bárbaro. Regras especiais. Quando o I ou U da sílaba tônica formam hiato, seguidos ou não de S. Baú, daí, Luiz, baús. Aqui, olha, tem o I aqui, ó. Baús, egoísmo, cair, saída, faísca, gaúcho, Piauí, juízes. Não se acentuam os hiatos que ficam aqui, ó, antes do NH, de rainha e bainha. Não mais se acentuarão os hiatos iutônicos quando nas paroxítonas forem precedidos de ditongo. Eu tenho aqui, olha, o ditongo. Feiura. Eu tenho um ditongo antes. Se eu tenho um ditongo antes, feiume, saiupe, bocaiúva. Olha, o ditongo antes, eu não vou colocar na regra os hiatos, olha. O tá sozinho, mas se eu tenho um ditongo antes, não vai ter acento. O I tá sozinho, olha. Não tem o ditongo, como tem o ditongo antes, não tem acento. Como tem o ditongo antes, não vou colocar o acento. Vogais idênticas também não levam mais acento. Xiita, eu tenho aqui, ó, duas vogais iguais, são dois Is que não tem acento mais. Vou, perdoo, enjoo, creio, lei e vem, não tem mais acento, são vogais idênticas. Elas não, na nova regra, na nova ortografia, você não vai colocar acento nessas palavras. Atenção, nova ortografia, né? Os hiatos o, em, crer, dar, ler e seus derivados. Abençoo, cou, corou, dou, mou, perdoo, povoo, voos, zou. Coloca-se acento circunflexo para diferenciar a terceira pessoa do plural de ter e vir e seus derivados. Se eu falo ele vê, eles veem. Não tem acento. Ele crê, eles creem. Não tem acento mais. Ele lê, eles leem. Não tem mais. Advém e advém. Se for no singular, acento agudo. Se for no plural, acento circunflexo. Intervém, singular, acento agudo. Intervém, plural, circunflexo. Ele tem. Aqui eu não vou colocar acento nenhum, mas no plural, eles têm, eu coloco acento circunflexo. Ele vem, não coloco acento, mas eles vêm, você vai colocar o acento circunflexo. Diferente de ver, ele retém, acento agudo. Eles retêm, acento circunflexo. Para diferenciar uma coisa da outra. Ele contém agudo. Eles contêm circunflexo. E finalizamos nossa aula. Qualquer dúvida, é só falar. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo e compartilhe com os amigos para ajudar outros alunos também. Até a próxima aula, pessoal!